nós temos a juventude. A juventude de hoje não é a juventude de 20 anos atrás. A juventude de hoje é mais exigente e quer produtos políticos convincentes. Não quer discursos rígidos. Quer discursos convincentes, objetivos, pragmáticos, que ele se revê nesse discurso. Precisamos de lideranças políticas inspiradoras e transpiradoras. O político tem que inspirar, mas também tem que transpirar. E trabalhar. Obviamente. Muito bom. Este tem assim como preparador político, mas os outros também têm os seus preparadores políticos. Qual é a garantia de que você vai fazer a diferença? Nós que preparamos nos conhecemos. Eu, quando olho Barack Obama, não me interesso com Barack Obama. Me interesso quem preparou Barack Obama. David Axelrod. Quando eu olho para o primeiro-ministro britânico, Tony Blair, eu não me preocupo com ele. Preocupo-me com Alastair Campbell, que é a pessoa que lhe preparou. Quando eu olho para o Donald Trump, eu não estou preocupado com os discursos de Trump, porque eu sei que ali por detrás está Chris Lacevita, que o preparou, e está Steve Bannon. E mais pessoas. Quando eu olho para André Ventura, eu não estou preocupado porque que André Ventura vai falar. Eu quero saber quem está a preparar André Ventura e como é que ele pensa. Então, nós trabalhamos eleitoral. Eu posso ter um candidato que está a ser assessorado por mim, assessorado por mim, e eu ser honesto com ele. Meu querido, tu estás em terceiro lugar. Para irmos para o segundo lugar, vamos ter que fazer mudança aqui na estratégia. Tens que melhorar o teu discurso, tens que ser mais eloquente, tens que ser menos agressivo, tens que ser mais estabilizador e menos acelerador. Doutor, você consegue dizer a um candidato, ou seja, um candidato chega até si, doutor Eurico Gonçalves, eu quero ganhar as eleições. Você consegue me transformar no futuro presidente de Angola? Primeiro vou entrevistá-lo. Tenho que saber quem é a pessoa, como é que ele pensa, qual é a estrutura mental deste indivíduo. Porque eu vou ter que reprogramá-lo com base na psicologia analítica. A aderência das pessoas nessas atividades reflete o voto na urna. Quer dizer que aquela gente que esteve aí significa que são as mesmas pessoas que irão votar para si, muito embora que o voto seja secreto? Essa é a questão importante. O voto é mesmo secreto. O facto de alguém entrar na cabine do voto, votar e pintar o dedo não significa que votou no seu partido. O que quer dizer? A popularidade não é sinal inequívoco de vitória em democracia. Porque uma coisa, podemos ter popularidade e na hora do voto útil não termos o voto útil. Pois é. Temos exemplo concreto. André Ventura em Portugal teve uma grande popularidade. No entanto, perdeu as eleições. Quer dizer, respondendo à sua pergunta, o voto é garantido no dia da votação. Sei muito. Existem democracias que quando perdem... Quem ganha, ganha. Quem perde, perde. Fica assim tudo limpo. Ninguém diz, perdi, próximo ano vamos fazer melhor. Existem outras democracias que perdeu é fraude. Alega sempre fraude. Principalmente aqui em África. Qual é a diferença? O que é que está na base disso? Por que lá quem ganha, ganhou, ficou limpo, o próximo pleito vamos fazer melhor, mas aqui, dia seguinte já, a outra democracia, quem perdeu é fraude, não pode, é fraude. Por que é assim? Uma democracia sustentável e sustentada mede-se na capacidade de aceitar a derrota de forma elegante e rápida. No entanto, até as democracias que nós pensamos que são muito avançadas... Doutor, desculpa, vai continuar. Como é que eu vou aceitar a derrota, fruto do que nós estávamos a falar há pouco tempo? Como é que eu vou aceitar a derrota, sendo que as reações nos comícios, nas redes sociais, na rua, na campanha, foram boas? Como é que eu vou aceitar essa derrota? Eu tenho um direito, feedback positivo. Eu tenho direito a um voto. O Paulo Negrão também tem direito a um voto. E os outros eleitores têm direito a um voto. Quem garante que o Paulo ou eu ganhei ou perdemos as eleições não somos nós, é o eleitorado.
Esta é a maturidade democrática. Dizer, eu aceito porque é o resultado que eu recebi. É como numa prova. Que as pessoas querem se fazer visíveis. Colocar um like, fazer uma partilha, comentar. No entanto, na hora da votação, que é a hora derradeira, votam para um outro partido. Ou para um outro candidato. Mas você ficou o ano todo a me seguir, a me dar like, me partilhar, você não me vota? É provável. É a natureza humana. E depois nós estamos na era dizia a era da atenção. Quer dizer, as pessoas querem ter atenção. Por exemplo, não aceitar resultados eleitorais é uma estratégia para garantir fidelidade do eleitorado no próximo pleito eleitoral. Ok. Ou seja, é uma estratégia, como também é uma estratégia política, psicológica e emocional. No nosso caso concreto, antes do pleito eleitoral, já alegamos fraude. Durante o pleito, já alegamos fraude. Após o pleito, alegamos fraude. É estratégia. E não acontece só em África. Essa estratégia é para pressionar o quê? De que forma? Para pressionar, quer o eleitorado que votou para este partido e este partido perdeu, quer ao sistema político para poder justificar a derrota. Porque perder eleições, Paulo Negrão, não é uma boa coisa. Perder eleições é desperdício de tempo, energia e dinheiro. E como partido PL, Partido Liberal, para já, o Bloco Democrático rolou informações de que tem fortes intenções em fazer uma coligação. Qual é a análise que você faz sobre isso? Diz bem, intenção. Não, e a análise vai no sentido de que as coligações não devem ser para somar votos, e sim para harmonizar visões. Mas, doutor, se eu fizer uma coligação é para somar votos, para ser poder, doutor? Eu explico. Quando nós temos uma coligação para somar votos, esta coligação depois das eleições desaparece. Mas quando nós temos uma coligação para somar, não para somar votos, mas para harmonizar visões, é uma coligação com estabilidade e sustentabilidade e que dura muito tempo. Então, uma coligação que só dura para um pleito eleitoral, no pleito seguinte, já a confusão confusa, se continua ou não, qual é a sustentabilidade que tem para a democracia e para a robustez e sustentabilidade política? Obviamente, uma coligação é uma responsabilidade muito profunda. Não é acordar de manhã e decidir fazer uma coligação. É acordar de manhã e decidir o que fazer com uma coligação para a satisfação da necessidade do eleitorado. Porque não é só produzirmos democracia de qualidade. A democracia de qualidade tem uma relação intrínseca com o político de qualidade. E o político de qualidade passa por uma preparação de tempo integral. Não é uma preparação de curto prazo, não. Vem uma pergunta agora, surge agora uma pergunta. Ainda nem entramos no nosso tema, mas vamos entrar daqui a pouco. Surge agora uma pergunta. Qual tem sido o erro recorrente que tem identificado em alguns políticos acá em Angola? O erro lhe desconforta mesmo. O erro é pensar e sentir que a improvisação substitui a preparação. Não. O improviso pode causar aplausos em curto espaço de tempo. E porque a preparação qualificada vai evitar que o político cometa erros discursivos, erros de narrativa, erros de tomada de decisões. Em vez de tomar uma decisão mais por impulso, vai tomar uma decisão mais racional, porque vai considerar vários fatores que ele próprio estudou na preparação que recebeu do assessor. E disse muito bem que também tem o elemento preparador de políticos. E aqui é uma área que eu também atuo. Ou seja, além de ser cientista político, analista político, também sou estratega-chefe. Estratega-chefe é a pessoa que prepara o candidato ou o partido político para fazer face quer às oportunidades, quer aos desafios de um pleito eleitoral. Qual é a necessidade de termos candidatos políticos devidamente preparados para o próximo pleito eleitoral? Temos muitos políticos que constroem pontes ou destroem pontes aqui em Angola.
estamos equilibrados. Aqui em Angola temos políticos, temos muitos políticos mal preparados, na sua opinião, como um preparador político, que é? Isto é uma realidade objetiva e explica-se com naturalidade. Nós estamos numa... Rádio 20 é líder de audiência na net. Audiência ouvinte, boa tarde, bem-vindo a mais uma entrevista na Rádio 20, muito gosto em tê-lo aí. Quando são 15 horas e 9 minutos na rádio, quarta-feira, 25 de fevereiro de 2026 é o ano. Muito obrigado pela sua presença e audiência do outro lado. E, portanto, você sabe que o seu programa Papo Reto vai ao ar às segundas, quartas e sexta-feira. E é muito bom que você seja pontual e assíduo aqui neste canal da Rádio 20, quer no YouTube como Facebook, TikTok. Mas deixa eu falar consigo, ouvinte que está a acompanhar o programa pelo Facebook, dê um like à nossa página para estar por dentro de toda a informação que nós temos partilhado. Sendo seguidor da Rádio 20 pelo Facebook, você terá então a oportunidade de ir recebendo notificações à medida em que formos partilhando conteúdos aqui na nossa página, tá? Sabe que as nossas entrevistas aqui no Facebook são disponibilizadas pela metade, convidando a seguir a entrevista, a acompanhar a entrevista completa no YouTube. Então você que está aí no YouTube tem 1000 motivos para continuar aí, porque a realidade, ou seja, a dinâmica, as entrevistas completas são disponibilizadas aqui no Facebook, no YouTube. Então aproveite, caso ainda não seja seguidor, siga-nos aqui no YouTube, subscreva o canal, ative o sininho para receber também as notificações quando formos partilhar qualquer conteúdo aqui. Partilhe esta entrevista, comente e deixe like para que esta entrevista viralize ainda mais, tá certo? Este conteúdo que temos trazido é mesmo para informá-lo, e hoje é mais informação do que entretenimento. A Rádio 20 sempre lhe habituou deste jeito, entreter, informar. Por isso é que o nosso programa Papo Reto é infoentretenimento. Informamos e entretemos, mas hoje é mais informação do que entretenimento, tá certo? Você é empresário e pretende então dar visibilidade à sua marca, pretende fazer com que seu produto chegue ao público-alvo, entre em contato conosco usando o número que está em rodapé, para então trabalharmos juntos neste sentido, dar visibilidade à sua marca, vender o seu produto e crescermos mutuamente, tá certo? O espaço para parceria, publicidade e anúncio e patrocínio, se está correto, está em aberto. Contacte-nos, tá? Vamos publicitar, dar a faturar e dar a faturar, e já voltamos. Atenção Benguela, atenção turistas que vão visitar Benguela, visitem a Guest House MK, a casa de hóspede onde a sua família sente-se em casa, tá certo? A casa tem 3 quartos, dos quais 2 são suítes, 2 cozinhas, sendo uma fora e outra dentro, e totalmente equipada, quintal para 3 viaturas. Temos uma churrasqueira no quintal, gerador elétrico, água quente e fria, segurança 24 horas. Estamos localizados no condomínio da Catenco, ao lado do aeroporto 17 de setembro, tá certo? Então você que vai visitar Benguela, ou mesmo vive em Benguela, visita a Guest House MK, onde a família se sente em casa. Você está a ver aí, casa bonita, ou seja, Guest House bonita, qualidade perfeita para si, para então se hospedar aí em Benguela, tá certo? Contacte usando o terminal telefônico 923 59 18 00, 923 59 18 00 ou 942 64 86 46, 942 64 86 46, Guest House MK. Publicidade feita. Bem, hoje temos aqui pela primeira vez um cientista político. Pela primeira vez também ouvi este termo, cientista político. Está conosco o doutor Eurico Gonçalves, perdão, sei que está correto, Eurico Gonçalves, está conosco aqui na Rádio 20, cientista político, para abordarmos assuntos políticos em torno da nossa realidade atual, tá? Então, vamos ter uma conversa aqui de 1 hora para entendermos então aqui a nossa situação política. Cientista político Eurico Gonçalves, muito gosto de tê-lo aqui na Rádio 20. Muito obrigado por ter acedido ao nosso convite. É um prazer enorme
tê-lo aqui. Eu sei que é um dia de aprendizado para nós, vamos aprender imenso, não só nós aqui na Rádio Ouvintes, nossos ouvintes também. E eu tenho a certeza absoluta, do pouco que conversamos, também tem muito gosto em ensinar, até porque prepara também políticos, né? Então, ensinar faz parte do seu dia a dia. Bem-vindo à Rádio Ouvinte, muito gosto em tê-lo aqui. Obrigado pelo convite, sobretudo, saudações para si. Obrigado. Saudações para os internautas e também ouvintes da vossa Rádio Ouvinte. E, obviamente, dizer que é um prazer extraordinário estar aqui para falarmos de vários tópicos que afetam quer a nossa vida política, a nossa vida democrática, bem como também os caminhos que Angola poderá traçar para que a nossa democracia possa ser consolidada cada vez mais do ponto de vista de interesse coletivo. Coletivo, ok. Muito bom. Cientista político, admiti aqui que é a primeira vez que eu ouço isso. O que é que faz um cientista político na sociedade? Ou com os políticos? Ou dentro da política, se calhar assim está correto? Um cientista político faz muitas coisas. Em primeiro lugar, estuda. É um estudioso a tempo integral e não um curioso. Um estudioso a tempo integral da formação, da direção e da ordem das funções do Estado, do disciplinamento das relações entre o Estado e o grupo social que é o povo, o disciplinamento das relações entre o povo e outros povos e também o disciplinamento das relações entre o Estado e os outros Estados. Quer dizer que nas relações entre o Estado e o povo, naquela interação entre território e população, o cientista político estuda este elemento de interação. E nas relações que o Estado tem com os outros Estados, quer a nível bilateral, quer a nível multilateral, assim como também nas relações que o Estado tem com os blocos regionais e internacionais, o cientista político aparece para exatamente estudar, compreender, ensinar, de formas que a sociedade tire mais proveito e compreenda melhor a complexidade disto que nós chamamos política. Porque a política é uma atividade muito complexa, no entanto, é a política que nos mantém unidos, porque a política tem como fim último a coesão. E, na verdade, o cientista político também analisa de forma presciente. Presciente quer dizer o que é que vai acontecer depois de um determinado fenômeno. Ele antevê o que vai acontecer. Do ponto de vista eleitoral, do ponto de vista de governação, do ponto de vista democrático, do ponto de vista diplomático, entre outras áreas do saber da interação humana ligada à política, porque a política é aquela atividade que tem como objetivo, primeiro, unir um grupo, segundo, proteger este grupo, terceiro, organizar este grupo e quarto, aumentar este grupo, para que neste grupo, dentre todos, são escolhidos aqueles que tomam as decisões e os efeitos para estas decisões para a partilha dos recursos, da fama, do prestígio e, obviamente, dos valores. É essa atividade do cientista político, uma pessoa comprometida com a política como ciência e não com a política como arte. Como arte. E disse muito bem que também tem o elemento preparador de políticos. E aqui é uma área que eu também atuo. Ou seja, além de ser cientista político, analista político, também sou estratega-chefe. Estratega-chefe é a pessoa que prepara o candidato ou o partido político para fazer face quer às oportunidades, quer aos desafios de um pleito eleitoral. Qual é a necessidade de termos candidatos políticos devidamente preparados para o próximo pleito eleitoral? Pois é, a pergunta que eu faço, qual é a necessidade de termos políticos devidamente preparados para o próximo pleito eleitoral? A importância. A importância é que o próximo pleito eleitoral será muito competitivo. Será muito competitivo por razões óbvias. A primeira razão é o resultado eleitoral de 2022. Porque o resultado eleitoral de 2022 determinou uma forma de competitividade muito mais ligada à política contemporânea. Quer dizer que, além das narrativas, dos discursos normais e dos comícios, das campanhas, também surgiu o elemento tecnológico, o elemento digital e a literacia mediática. Quer dizer que os resultados que nós
testemunhamos em 2022, que todos nós soubemos que foram resultados apertados. Estamos a falar de, por um lado, o MPLA ter alcançado 51,17% e a oposição ter alcançado 48,83%. Isto dá uma diferença do ponto de vista da sociologia eleitoral de 2,34 pontos percentuais. Que no nosso sistema eleitoral, que é proporcional, indica que foi uma vitória alcançada com muito sacrifício por parte do MPLA. E por isso o MPLA vai aumentar a sua velocidade do ponto de vista de dinamismo discursivo, dinamismo de presença territorial e também dinamismo na interação emocional, racional e moral com o eleitorado. Isto é um dos fatores que poderá levar então a mais competitividade em 2027. A segunda variável tem a ver exatamente com o surgimento de novos partidos políticos, que muitos convencionam chamar a proliferação de partidos políticos. No entanto, a nível da academia é salutar e é recomendável chamar a presença de mais partidos políticos no espaço político angolano e também no mosaico político angolano e no tecido eleitoral angolano. Estes partidos tendem a trazer mais influência na questão da polarização política, também tendem a atrair novos interesses por parte do eleitorado. Nós teremos novos eleitorados pela primeira vez em 2027. Isso é uma preocupação para si? Sendo que, como preparador político, isso acaba por ser uma preocupação para si, sendo que vão surgindo muitos políticos em função dessa proliferação de partidos políticos e, se calhar, políticos mal preparados. Olha para isso com alguma preocupação? Não olho com preocupação, olho com pragmatismo. Olho com pragmatismo por quê? Porque o surgimento de muitos partidos políticos tem resposta em necessidades. Estamos a falar aqui da necessidade de novos elementos do ponto de vista discursivo e do ponto de vista de produtos políticos. Quando nós falamos de produtos políticos, são ideias políticas, não é? Porque quem governa oferece obras e quem quer governar oferece promessas, e as promessas representam ideias políticas, e as ideias políticas encontram resultados a quem se revê nestas ideias, nomeadamente o tecido demográfico, que é o povo, com realce para o tecido demográfico eleitoralmente ativo. E por outro lado, em termos de preocupação, não é preocupação, é mesmo pragmatismo, é que quanto mais partidos políticos temos numa democracia, não é sinal automático de que esta democracia está não no caminho da consolidação. Ou seja, nós estamos num processo de consolidação democrática e nesse processo de consolidação democrática aparecem atores políticos, obviamente, sob forma de partidos políticos que galvaniza um discurso e uma narrativa que pode corresponder aos interesses, às necessidades e aos desígnios do eleitorado. No entanto, também há riscos. Quais são os riscos? Os riscos é termos partidos políticos que vêm de uma gênese ou de uma origem ligada exatamente à não concordância com a programação política, os programas políticos dos partidos onde essas pessoas antes militavam. E o que é que isso significa? O que é que isso dá? Isto em ciência política dá o fruto natural do efeito migração político-partidária. O que é migração político-partidária? É o número de vezes que um político migra de um partido para o outro partido. Por dois padrões essenciais, pelo padrão interbloco ou pelo padrão interbloco. E o que é que vai acontecer? Normalmente, quando esses partidos surgem, tem uma narrativa não com o objetivo de criar estrutura orgânica como partido político, mas sim a personificação da política pela via do carisma de um líder. E este carisma de um líder tende a ser ativo no início e depois perde fôlego após o processo eleitoral. Isto, na verdade, tem impacto negativo na democracia.
Porque este líder que migrou para um outro partido ou criou o seu partido não tem identidade. Ele está mais voltado para a semelhança do líder anterior que ele fazia parte, ou do grupo que ele fazia parte, é isso que quer dizer? A questão não é a identidade, a questão é saber os motivos cruciais que estão por detrás desta migração. Porque a migração partidária, do ponto de vista jurídico, com realce por nosso ordenamento jurídico na nossa Constituição, nós temos direito à liberdade de filiação política, filiação única. No entanto, do ponto de vista sociológico e psicológico, tem efeitos. Pode ser que ele saiu daquele partido por não concordar com a narrativa ou os programas do partido ou da liderança partidária. Ele vai abrir um partido não com a intenção de trazer novo fôlego na democracia angolana e novo fôlego para o eleitorado angolano, e sim trazer uma espécie de narrativa pessoal e não coletiva. Doutor, por que muitas vezes, quando existe essa migração, quem saiu do determinado partido tende a falar mal do partido em que ele fez parte, tende a desafiar o líder que um dia foi daquele partido que um dia foi seu líder, e inclusive diz que este partido vai acabar, este partido vai ser extinto, ou seja, torna-se um adversário direto do partido que um dia fez parte. Por que isso acontece? Isto acontece por causa das mágoas e ressentimentos. Quando as pessoas saem dos partidos com mágoas e ressentimentos e querem intensificar essas mágoas e ressentimentos de forma a prestar contas, uma espécie de prestação de conta pública, usam a política para o efeito pela via de um partido político. No entanto, isto não é salutar. Não é salutar por quê? Porque a política, como dizia anteriormente, tem como objetivo a coesão social e a coesão nacional. Não é para a desunião. Temos muitos políticos que constroem pontes ou destroem pontes aqui em Angola. Estamos equilibrados. Aqui em Angola temos muitos políticos mal preparados, na sua opinião, como preparador político, que é? Isto é uma realidade objetiva e explica-se com naturalidade. Nós estamos numa democracia que tem mais de 33 anos de existência. Estamos a falar desde o primeiro pleito eleitoral, ou desde que Angola assumiu-se como um Estado democrático de direito, com multipartidarismo. No entanto, ainda é pouco tempo. E este pouco tempo precisa de mais maturidade. E a maturidade política não nasce apenas na filiação partidária, ou na simpatia partidária, ou na amizade partidária. Nasce também na autopreparação do indivíduo, como sendo parte de um todo do sistema político. Quer dizer, é compreensível que tenhamos políticos não bem preparados. E porque também não temos muitas opções de preparação. Por quê? Dentro dos partidos políticos acontecem muitas atividades, nomeadamente o cumprimento dos estatutos, o cumprimento da filosofia partidária, o cumprimento dos rituais, das métricas partidárias, dos objetivos partidários, e não há um espaço tão abrangente para a preparação de todos. Quer dizer que o político prepara-se de forma discreta. E ele também prefere ser preparado de forma discreta. Não é? No entanto, o resultado desta preparação, que vem de aprender e querer aprender os segredos sagrados da política contemporânea, da liderança política, da militância política e, obviamente, da extensão a nível partidário, encontra resposta em preparadores qualificados. Porque nem todos os preparadores, nem toda assessoria política é uma assessoria política qualificada. Quando não é qualificada, não produz políticos de qualidade. Porque não é só produzirmos democracia de qualidade. A democracia de qualidade tem uma relação intrínseca com o político de qualidade. E o político de qualidade passa por uma preparação de tempo integral. Não é uma preparação de curto prazo, não.
Vem uma pergunta agora, surge agora uma pergunta. Ainda nem entramos no nosso tema, mas vamos entrar daqui a pouco. Surge agora uma pergunta. Qual tem sido o erro recorrente que tem identificado em alguns políticos cá em Angola? O erro lhe desconforta mesmo. O erro é pensar e sentir que a improvisação substitui a preparação. Ok. Não. O improviso pode causar aplausos em curto espaço de tempo e para curto espaço de tempo. No entanto, o improviso não substitui a preparação qualificada, porque a preparação qualificada vai evitar que o político cometa erros discursivos, erros de narrativa, erros de tomada de decisões. Em vez de tomar uma decisão mais por impulso, vai tomar uma decisão mais racional, porque vai considerar vários fatores que ele próprio estudou na preparação que recebeu do assessor. Ok. E vai ter o assessor a tempo integral para prepará-lo. Por exemplo, vamos trazer aqui exemplos internacionais. Não foi o Partido Republicano que preparou Donald Trump para ganhar o primeiro pleito do primeiro mandato. Foi um estratega-chefe chamado Steve Bannon. E no segundo mandato que agora está a exercer, quem o preparou foi um estratega-chefe chamado Chris Lacevita. Quer dizer, estes preparadores é que vão moldar a configuração mental do candidato. E o candidato vai levar esta configuração mental junto do eleitorado. Desde a maneira de falar, desde a maneira de o andar, desde a projeção da voz, desde a preparação para os debates presidenciais, as entrevistas, a indumentária e uma série de aspectos que estão associados à atividade política. Tudo isso você faz como assessor político? Perfeitamente. Ok, muito bom. E há muita coisa ainda a ser trabalhada em alguns políticos na nossa praça. Como disse, nós temos uma democracia ainda muito jovem. O trabalho é robusto, e o trabalho é intenso, e o trabalho é contínuo. Temos necessidade de preparar políticos que atuam na esfera pública e políticos que atuam também na esfera não pública. Ou seja, o político ativo no partido político e o político também não ativo no partido político. Por exemplo, se alguém vai para um programa de rádio ou televisão para falar de política, tem que ter uma preparação em comunicação política. Okay. Não é para compreender, saber e dominar comunicação política, mas sim com o tema que vai receber da televisão ou da rádio. Naquele momento mesmo só da entrevista. Exatamente. Ele tem a capacidade de conseguir levar a mensagem do ponto de vista político para que a política seja vista como esperança e não cinismo ou ceticismo. Muito bom. Isto também ajuda muito no enquadramento. Por exemplo, em fase de campanha eleitoral, quem é o responsável para a preparação do slogan de campanha? É o estratega-chefe. Porque o estratega-chefe vai usar pesquisas e sondagens, grupos focais, e vai encontrar o interesse de cada mercado político onde o seu assessorado, que é o político, ou o partido político vai atuar. Porque não são todos os mercados ideais para a atuação do político, porque senão estaria a perder tempo. E é preciso escolher um slogan que vai de acordo com o interesse do eleitorado. Ok. Não é? Ok. Recordo-me aqui um exemplo concreto quando o preparador de Barack Obama, o estrategista-chefe David Axelrod, propôs a Barack Obama o slogan Yes We Can, que sim, conseguimos. Barack Obama achou cínico. No entanto, foi o slogan que aproximou Barack Obama, a marca Barack Obama, a imagem Barack Obama, a visão Barack Obama com o eleitorado americano. Okay. Quer republicano, quer democrata, quer independente, e ele conseguiu ganhar as eleições. E também aqui trazer a questão da retórica. Na preparação do político, a retórica é muito importante. Uma questão que se coloca é: nós precisamos políticos equilibrados ou políticos aceleradores? Qual é a diferença? A diferença é que o político acelerador é como o acelerador de um carro. Primeiro fala, depois pensa. Já o político estabilizador é como um travão de um carro. Primeiro pensa,
depois fala. Ok. Pela via da preparação. Quer dizer, há uma diferença aqui muito grande. Porque a questão não é só ganhar as eleições ou ganharmos as eleições. A questão é ganhar a eleição com decisão, com sabedoria, de forma esmagadora e de forma convincente. Muito bom, maravilha. Partido PL, Partido Liberal, para já. O Bloco Democrático rolou informações de que tem fortes intenções em fazer uma coligação. Qual é a análise que você faz sobre isso? Diz bem, intenção. Uhum. Não é ainda uma ação consolidada. Ok. É uma intenção. É uma intenção e a análise vai no sentido de que as coligações não devem ser para somar votos, e sim para harmonizar visões. Mas, doutor, A visão... se eu fizer uma coligação, é para somar votos para ser poder, doutor? Eu explico. Quando nós temos uma coligação para somar votos, esta coligação depois das eleições desaparece. Mas quando nós temos uma coligação para somar, não para somar votos, mas para harmonizar visões, é uma coligação com estabilidade e sustentabilidade e que dura muito tempo. Isto transmite confiança ao eleitorado para as coligações políticos eleitorais. Mas a coligação não é para sermos mais fortes? Ou seja, sermos mais fortes, a tua aceitação, a minha aceitação, vamos juntar tudo, vai dar uma coisa bonita, vai ser, será o trampolim para que nós sejamos poder fazer, ou que possamos fazer parte do poder. Não é sobre isso? A política não nos torna mais forte, não é para fortificar, não é para nos fortificar, juntar forças, unir forças. A política não é apenas matemática. A política é sobretudo humana. Se não existe convergência emocional, convergência racional entre os entes de uma coligação político-partidária, praticamente esta coligação dura pouco tempo. Esta coligação desaparece. Eu vou dar um exemplo concreto. Quantas intenções ou concretizações de coligações em Angola resultaram e que estão solidificadas até agora? Tivemos a mais recente que se destruiu. A Casa CE. Pois é. Por quê? Porque a intenção provavelmente não foi de harmonizar visões. Porque a visão é mais importante na política. Visão de longo curso. Então, uma coligação que só dura para um pleito eleitoral, no pleito seguinte, já a confusão confusa, se continua ou não, qual é a sustentabilidade que tem para a democracia e para a robustez e sustentabilidade política? Obviamente que a sua resposta vai ser: o ideal é ter o surgimento de harmonização das visões. Que visões? Dos partidos políticos. Um partido assumir a responsabilidade dos ideais de outro partido e de forma recíproca conseguir atingir um objetivo comum. Mas não é um objetivo comum a curto prazo, é um objetivo comum a longo prazo. E eu dizia que a política é unir, é proteger, é organizar e é aumentar. Isto não pode ser uma atividade só para somar votos, tem que ser uma atividade para harmonizar visões. Estas visões, obviamente, atrairão muitos votos de forma sustentável. Mas os partidos políticos têm metas, doutor. Daqui para aqui eu tenho que atingir essa meta com esta coligação. Eu quero ser poder em 2027 com essa coligação que estou a fazer. Se não for possível, vamos nos desfazer. Vamos pegar outra visão. Se for desta forma, convém concorrer isoladamente. Eu aconselharia, se for desta forma, se quer aquilo que se chama vontade política imediata, é melhor concorrer isoladamente. Porque vontade política não depende apenas do partido político. Vontade política depende, sobretudo, vontade política no sentido de alternância, depende do eleitorado. O eleitorado é o responsável para a alternância. E a alternância como uma herança, não se exige. O Paulo não vai exigir a herança do seu pai. Não. O Paulo tem que merecer esta herança. E para merecer uma herança tem que ter qualidades tangíveis e demonstráveis. Por exemplo, o eleitorado tem que saber que esta coligação tem objetivos claros para com o bem comum.
tem objetivos claros para com a institucionalização do poder político. Tem objetivos claros para com a consagração de um programa político e um projeto político nacional pela via da democracia política. Caso contrário, aquilo é fazer uma coligação para conseguir mais assentos no Parlamento. No entanto, depois de estar no Parlamento, os parlamentares começam a agir como independentes. Qual é a sustentabilidade que esta coligação tem? Obviamente, nenhuma sustentabilidade. Ou seja, cada um trabalhando no sentido de defender os interesses do seu partido. E não tem que ser assim. Tem que ser a defesa do interesse comum. Com realce para o interesse nacional. Com realce para a estabilidade nacional. Com interesse para a paz pública, a paz social a nível do nosso território e com os nossos vizinhos. Por isso, uma coligação é uma responsabilidade muito profunda. Não é acordar de manhã e decidir fazer uma coligação. É acordar de manhã e decidir o que fazer com uma coligação para a satisfação da necessidade do eleitorado. E nós temos exemplos concretos de coligações que representaram sucessos. Vou dar aqui um exemplo concreto. Em 2022, houve, não é coligação eleitoral, do ponto de vista jurídico, mas foi uma coligação político-social entre a UNITA e a Frente Patriótica Unida. E houve frutos. Quais foram os frutos do ponto de vista eleitoral? A UNITA, na altura, vinha com 26,67% de 2017. Com a Frente Patriótica Unida, a UNITA alcançou 43,95%. A questão que se coloca é, funcionou ou não funcionou? Os números aumentaram ou não? Aumentaram. Agora, se perguntarmos hoje como é que está a estabilidade desta coligação informal, não formal, mesmo sendo informal, qual é a condição? Está na última fase do declínio, que é a entrega à insignificância ou à morte. Por isso é que a sua pergunta cinge-se e com muita sabedoria, é uma pergunta penetrante e requer uma resposta sólida. A intenção do Partido Liberal, a intenção do Bloco Democrático formarem uma coligação, se é viável ou não. A questão é, para se formar uma coligação, existem ingredientes indispensáveis. Primeiro, tem que existir confiança política entre os entes. Em segundo lugar, estabilidade entre os entes. Em terceiro lugar, responsabilidade para com a partilha dos recursos políticos, os recursos financeiros e até os recursos emocionais. Quando não existirem estas condições indispensáveis para uma coligação, o que está-se a fazer é um arranjo urgente, como num banco de urgência do hospital. E, na verdade, o que se precisa é uma cirurgia com uma perícia médica mais profunda. Aqui uma perícia política mais profunda. Ok, muito bom. Existem, Dr. Gonçalves, Eurico, posso lhe tratar por Dr. Eurico? Perfeitamente. Eurico. Dr. Eurico, há muita gente, inclusive militantes de outros partidos já tradicionais, preocupados com essa proliferação dos partidos que vão surgindo, porque vão chamando esses partidos de satélites, são partidos que servem para tirar voto de um partido, para não distrair isso e aquilo. Qual é a sua visão quanto a isso? Há de facto este surgimento destes outros partidos é exatamente mesmo para, ou seja, tirar voto de alguns partidos, falam mais particularmente da UNITA, mas tirar voto de alguns, beneficiar os outros? Eu penso, sinto e acredito que não. Não é este o objetivo. É uma consequência natural do nosso processo democrático. Ou seja, o nosso processo democrático está em consolidação. E é normal e é natural que em consolidação democrática surge exatamente novas forças políticas. Eu vou dar dois exemplos do ponto de vista sociológico. Nós temos a juventude. A juventude de hoje não é a juventude de 20 anos atrás. A juventude de hoje é mais exigente e quer produtos políticos
convincentes. Não quer discursos rígidos, quer discursos convincentes, objetivos, pragmáticos, que ele se revê nesse discurso. Não só ele como jovem, mas ele como jovem e o que está associado à juventude, que é a tecnologia, que é a transição digital e outros elementos, obviamente, que fazem parte do nosso mundo contemporâneo. A segunda visão sociológica é a saída, que já falamos, de partidários de um partido para o outro, que é a migração político-partidária. Já do ponto de vista psicológico, nós temos também aqui duas variáveis que eu vou elencar. A primeira variável é a necessidade de outras ideias políticas. Vai perguntar como? Esses partidos vão trazer isso? Acredita que esses novos partidos vão trazer isso? Só vamos dar será um pouco mais do mesmo? Vamos dar a resposta já na parte conclusiva desta pergunta, se me permite. Sim. É dizer que a primeira é exatamente a necessidade, do ponto de vista psicológico, de um discurso diferenciado. Em segundo lugar, do ponto de vista psicológico, é encontrar partidos que têm capacidade de levar as narrativas nas redes sociais. Porque hoje o jovem está mais interessado em consumir o que está nas redes sociais. É mais rápido, é mais eficaz. E essa necessidade dos partidos adaptarem-se a esta configuração tecnológica e digital que o mundo hoje apresenta. Que também a política tem que estar inserida nestas variáveis. Agora, quanto à sua pergunta sobre se estes partidos estão a trazer, ainda é prematuro afirmar, porque a proliferação de partidos políticos começa exatamente há pouco tempo. Não começou após o fim do pleito eleitoral de 2022. Começou exatamente o ano passado, 2025. Agora estamos a notar uma intensificação em 2026, mas temos que ter aqui um cuidado. Aquela proliferação que nós notamos nas redes sociais são identidades partidárias falsas, não existem. Não são partidos ainda formalizados pelo Tribunal Constitucional. São projetos, nem são projetos, são opiniões. Alguém tem uma ideia e vai pegar nesta ideia, coloca nas redes sociais como se fosse um partido. Para ver a reação. Para quê? Exato, para ver a reação. Isto quê? Porque as redes sociais é um espaço em que há falta de controle absoluto. E é essa a razão que se está a trabalhar numa legislação para se dar mais controle e mais dignidade aos conteúdos publicados nas redes sociais. No entanto, na prática, já temos alguns partidos. Estamos a falar do Partido Liberal, que é um partido novo. Estamos a falar de um outro partido, Cidadania, não é? Agora, nós não conseguimos notar, do ponto de vista científico, a linha de orientação discursiva desses partidos. Porque uma coisa é afirmar que é um partido liberal, que defende o liberalismo, provavelmente tem que ser esta a narrativa. A outra coisa é ideias políticas concretas. Porque as ideias políticas devem ser explicadas facilmente ao cidadão comum. Mas o cidadão está preocupado em entender, em saber qual é a tua ideia política, o teu projeto, ou vota por simpatia? Não. Por militância? O voto em Angola desde 2022 passou a ser o voto racional. Deixou de ser o voto emocional. Porque a literacia eleitoral dos angolanos aumentou. Os angolanos agora pedem programas com objetividade, não programas com flores e chocolates e rosas, não. Programas que correspondam às necessidades do país e não programas que correspondam à necessidade de personalidades. Por isso é que o líder carismático, nesta fase da democracia angolana, começa a perder vigor. Por quê? Porque as pessoas estão interessadas naquele líder que vai trazer ideias funcionais, ideias que vão fazer funcionar a economia, do ponto de vista de crescimento e desenvolvimento, as finanças públicas, a atração de investimentos, o crescimento do produto interno bruto, o crescimento da taxa per capita e a atração, obviamente, da inserção de Angola no contexto quer regional, quer no contexto internacional.
é uma franja muito reduzida do eleitorado que presta atenção a isso. Não é assim tão reduzida como nós pensamos, porque se nós notamos, as pessoas hoje estão mais ligadas aos telemóveis. Sim. E vão acabando por aprender alguma coisa. Ok. Ou seja, repito, o eleitorado está mais racional, o eleitorado está mais esclarecido, o eleitorado está mais exigente. O que é que isso requer dos políticos, Isso. na sua interesse? É, Requer que sejam intelectualmente exigentes, fisicamente desgastantes e emocionalmente esgotantes. Dizer o seguinte, em resumo, precisamos de lideranças políticas inspiradoras e transpiradoras. O político tem que inspirar, mas também tem que transpirar. E trabalhar. Obviamente. Muito bom. Abertura do ano político do MPLA ainda latando. É um marco importante para o MPLA, porque eu dizia numa das minhas intervenções que quem governa deve apresentar obras. E quem pretende governar tem que apresentar promessas. Quer dizer que, em vez de elucidarmos a abertura da campanha, podemos aqui ilustrar a abertura do ano político. E é o último ano político antes do pleito eleitoral de 2027. Quer dizer, do ponto de vista de psicologia eleitoral e sociologia eleitoral, o MPLA já começa a trabalhar no sentido de melhorar a sua marca política de 2022. Viu mudança? Marca política eleitoral. Okay. Em que sentido? Sair dos 51,17% para aumentar o nível de percentagem. Que eu disse também que isto é que vai galvanizar a competitividade política e eleitoral em 2027. No entanto, com este elemento que aconteceu em Dalatando, o MPLA mostra fatores essenciais, nomeadamente mais coesão a nível partidário, mais ligação à liderança presidencial do próprio partido e, obviamente, a conquista do ponto de vista de vitória do pleito eleitoral de 2027. O que é que acontece com os partidos que governam? Os partidos que governam, no caso do MPLA concretamente, têm mais exigências para si próprias, em relação aos partidos que não governam, os partidos da oposição. Porque os partidos que governam têm que trazer a comunicação institucional sob forma de dados, obras, o que foi feito, esclarecimento. E trazer a comunicação eleitoral sob forma de mais massificação para conquistar o eleitorado do ponto de vista emocional, do ponto de vista racional e do ponto de vista moral, para que possam fazer aquilo que é feito, uma transição também a nível do desgaste, porque todo partido político que tem o poder ou acesso ao poder como hegemônico, no caso do MPLA, precisa de fazer adaptações constantes para fazer face quer aos desafios, quer às oportunidades que a própria comunidade política apresenta, o próprio eleitorado apresenta e as dinâmicas quer sociais, econômicas, culturais, tecnológicas, entre outras. É este papel que o MPLA fez, obviamente, com esta abertura. E pensamos que, quando se fala muito da liderança do MPLA, é importante enfatizar como é que os estatutos do MPLA definem o presidente do MPLA. O presidente do MPLA, nos estatutos do MPLA, aqui refiro-me os estatutos mais recentemente atualizados, os de dia 17 de dezembro de 2024, à margem do 8º Congresso. O artigo 86 dispõe que o presidente do MPLA é o órgão individual do partido. Negrão, sabe o que isso significa? Não sei. Significa não poder, mas poderio. Órgão individual do partido, que faz o quê? Que coordena, organiza e garante a linha de orientação política do partido. É isso que o estatuto diz. Exatamente. Okay. E faz mais. Garante o funcionamento harmonioso dos órgãos e organismos do partido. Com isso, o doutor quer me dizer... E faz mais alguma coisa. Representa o partido perante os órgãos públicos. E faz mais. Representa o partido perante os partidos políticos.
e representa o partido nas relações externas. Estou a dizer o seguinte, é a miúdo notável, e notamos em Dala tanto, falar-se muito do líder do MPLA, porque o MPLA como partido tem na figura do líder esta questão de garantir o funcionamento harmonioso dos órgãos e organismos. Quer dizer que a presidência do MPLA é uma figura muito intensa dentro do partido político e tem influência muito nítida e robusta nas questões da decisão ou das decisões que o partido toma. Ainda que este próprio líder está há poucos meses de cessar o seu mandato? Bem, eu refiro-me a isto como a linha de orientação do MPLA, assim como a UNITA tem a sua linha de orientação com relação ao seu presidente, assim como o Partido Liberal, assim como qualquer outro partido que atua no mosaico político angolano. Não é? Só respondi desta maneira para elucidar e ilustrar de que os partidos políticos tratam os seus presidentes de maneira diferente e diferenciada. Ok. Fruto de algumas campanhas que temos acompanhado, abertura do ano político, comícios, eu lhe faço a seguinte pergunta. A aderência das pessoas nessas atividades reflete o voto na urna? Quer dizer que aquela gente que esteve aí significa que são as mesmas pessoas que irão votar para si, muito embora que o voto seja secreto? Essa questão é importante. O voto é mesmo secreto. O facto de alguém entrar na cabine do voto, votar e pintar o dedo não significa que votou no seu partido. O que quer dizer? A popularidade não é sinal inequívoco de vitória em democracia. Porque uma coisa, podemos ter popularidade e na hora do voto útil não termos o voto útil. Pois é. Temos exemplo concreto. André Ventura em Portugal teve uma grande popularidade. No entanto, perdeu as eleições. Quer dizer, respondendo à sua pergunta, o voto é garantido no dia da votação. Antes da votação, não há garantia de que a moldura humana, os likes nas redes sociais, os comentários e as partilhas representam votos úteis. Votos úteis são aqueles votos que são contabilizados no dia da eleição. É importante que que os políticos não se emocionam quanto a isso. Os políticos não haja essa emoção por conta da moldura humana, as reações nas redes sociais, na rua. É importante que não haja essa emoção, garantindo que nós ganhamos porque temos aceitação. Essa é a razão de que eu estou a falar insistentemente do pragmatismo político e do pragmatismo democrático. Porque em eleições não existem segundos lugares. Existem segundas opções. Quer dizer, quem saiu em primeiro lugar ganhou, ponto final, parágrafo. Quem saiu em segundo lugar perdeu, em terceiro lugar perdeu, até em 11º lugar perdeu. Pois é. Mas existem segundas opções de, no futuro, fazer uma coligação de partidos políticos para encontrar aquilo que o Paulo Negrão até já respondeu exatamente, o partido a unir-se aos outros, sair mais forte. Mas também não há garantias disto, porque a política vive de duas variáveis, a imprevisibilidade e a incerteza. Então os partidos têm que preparar programas políticos pela via da formação dos seus quadros para que possam fazer face a estas duas variáveis, imprevisibilidade e incerteza. Maravilha. Último ponto aqui nosso, eu quero mesmo falar consigo, que eu gostei muito. Existem democracias que quando perdem... Quem ganha, quem perde. Fica assim tudo limpo. Ninguém diz, perdi, próximo ano vamos fazer melhor. Existem outras democracias que perdeu é fraude. Alega sempre fraude, principalmente aqui em África. Qual é a diferença? O que é que está na base disso? Por que lá quem ganha, ganhou, ficou limpo, o próximo pleito vamos fazer melhor, mas aqui, dia seguinte já, a outra democracia, quem perdeu é fraude, não pode, é fraude. Por que é assim? Uma democracia sustentável e sustentada mede-se na capacidade de aceitar a derrota de forma elegante e rápida. No entanto, até as democracias que nós pensamos que são muito avançadas,
Doutor, desculpa, vai continuar. Como é que eu vou aceitar a derrota, fruto do que nós estávamos a falar há pouco tempo? Como é que eu vou aceitar a derrota, sendo que as reações nos comícios, nas redes sociais, na rua, na campanha, foram boas? Como é que eu vou aceitar essa derrota? Eu tenho um direito, feedback positivo. eu tenho direito a um voto. O Paulo Negrão também tem direito a um voto. E os outros eleitores têm direito a um voto. Quem garante que o Paulo ou eu ganhei ou perdemos as eleições não somos nós, é o eleitorado. Esta é a maturidade democrática. Dizer, eu aceito porque é o resultado que eu recebi. É como numa prova. Quem garante a prova, quem formula a prova é o professor. Quem garante os resultados não é o estudante. O resultado vem do desempenho do estudante. Quem vai dar os resultados é exatamente o professor. Neste caso, o professor são os órgãos responsáveis para a gestão, a administração do pleito eleitoral. Mas eu tive feedbacks positivos. Já falamos, não importa, meu querido. Tu podes ter muitos likes, mas não significa que estes likes são teus seguidores fiéis. Não significa que com estes likes você vai ganhar as eleições. Por quê? Porque nós vivemos na era da economia, e aqui vamos entrar numa parte muito importante que liga a política e redes sociais. Estamos a viver na era da economia do medo, aliado à era da economia da atenção. O que é que isto acontece? Acontece que as pessoas querem se fazer visíveis, por colocar um like, fazer uma partilha, comentar. No entanto, na hora da votação, que é a hora derradeira, votam para um outro partido ou para um outro candidato. Mas você ficou o ano todo a me seguir, a me dar like, me partilhar, você não me vota? É provável, é a natureza humana. E depois nós estamos na era dizia a era da atenção. Quer dizer, as pessoas querem ter atenção. Por exemplo, e o Paulo Negrão é testemunha disso. Muitas vezes já recebeu ataques nas redes sociais. Já? Estes ataques não quer dizer que a pessoa atacou-te. É um auto-ataque. Como assim? Ele tirou de dentro e revelou para si. Ele quer ser apreciado, quer ser acarinhado, quer ser respondido. Então, não há condições ou não há garantias de que o facto de receber 1000 visualizações vai receber 1000 votos. Porque são visualizações temporárias. São visualizações completamente temporárias. Foi feita por emoção, porque muita gente colocou ali um like. Por exemplo, nós estamos a ter aqui uma conversa pacificadora, correto? Certo. Consoladora, congregadora. Isso. Estamos a aprender e querer aprender. Isso. Provavelmente, isto não causa muitas reações em termos de likes e partilhas. Mas se entramos aqui numa confusão confusa, em ataques pessoais, eu te garanto, vamos ter visualizações sem precedentes. Também acontece isto no contexto eleitoral. Por isso, é que temos a psicologia eleitoral e a psicologia do eleitorado. E temos a sociologia eleitoral e a sociologia do eleitorado. E quando nós falamos de eleição, nós estamos a falar de um complexo orgânico cujo conteúdo é constituído pela soma de Comissão Nacional Eleitoral, observadores internacionais, regionais e nacionais, a imprensa, no vosso caso. Então, não é apenas um órgão. Eleições ou o processo eleitoral é complexo. E esta complexidade não se explica, obviamente, com a popularidade fora das urnas. O voto é definido nas urnas no dia da votação. Voltando, muito bom. Voltando ao nosso ponto, cá em Angola, estas alegações de fraudes eleitorais já aconteceu cá em Angola em 2022, aconteceu em Moçambique, e acontece muito cá. Mas por quê? Que tipo de democracia temos que acontece que aqui? Que tipo de democracia temos que acontece muito cá em África, cá em Angola acontece, e em outras democracias não acontece? Nos Estados Unidos da América aconteceu com Donald Trump. Donald Trump negou os resultados eleitorais contra Joe Biden. E até deixou uma nota explicativa no Resolution Room, aquela sala onde senta o presidente, com os seguintes dizeres.
Joy, you know I won. Quer dizer em português, Joy, que é Joe Biden, tu sabes que eu ganhei. Não apareceu na tomada de posse, mas só foi uma estratégia. Aconteceu também no Brasil, Bolsonaro, Exato. Lula. É uma estratégia que não aceitar resultados eleitorais é uma estratégia para garantir fidelidade do eleitorado no próximo pleito eleitoral. Ok. Ou seja, é uma estratégia, como também é uma estratégia política, psicológica e emocional. No nosso caso concreto, antes do pleito eleitoral, já alegamos fraude. Durante o pleito, já alegamos fraude. Após o pleito, alegamos fraude. É estratégia. E não acontece só em África. Essa estratégia é para pressionar o quê? De que forma? Para pressionar quer o eleitorado que votou para este partido e este partido perdeu, quer ao sistema político para poder justificar a derrota. Porque perder eleições, Paulo Negrão, não é uma boa coisa. Perder eleições é desperdício de tempo, energia e dinheiro. E como falou muito bem, só não há terceiro, não há segundo, só há perdedor, vencedor e só perdedor. Exato. Mas agora mas existe o fair play. Existe o fair play que você diz, não, você ganhou, parabéns, o próximo ano eu volto mais forte. Mas o fair play não é obrigatório. Não é crime não participar no fair play. Fair play é vontade subjetiva e objetiva. Não é uma vontade sob força da lei. Também aconteceu com o exemplo que estamos a dar aqui do Donald Trump. Donald Trump nem sequer foi na tomada de posse. E deu outro exemplo concreto. Bolsonaro não foi na tomada de posse do Lula. Sim. Quer dizer, não vamos só pensar que isto acontece em África. Vou dar um exemplo concreto. Quando Barack Obama ganhou o segundo mandato contra Mitt Romney, normalmente nos Estados Unidos há uma tradição. Não é uma obrigação, é uma tradição. Em que quem perde deve fazer o discurso da derrota. É o primeiro a fazer o discurso. Joe Biden estava a aguardar pelo discurso do seu adversário que perdeu. Sim. E quando a imprensa, os teus colegas contactaram Mitt Romney, ele disse: eu preparei apenas o discurso da vitória, não tenho ainda preparado o discurso da derrota. E como é que ficou? Tiveram que aguardar 2h30, preparou o discurso e fez o discurso. Mais recentemente, Kamala Harris levou muito tempo para fazer o discurso da derrota sobre o Trump. Quer dizer, não vamos pensar que é um problema puramente africano, é um problema humano. Mas então a estratégia? Objetivamente. É mais estratégia ou é mais orgulho? É mais estratégia e é mais falta de capacidade para aceitar que falhou na preparação de algo muito importante. Ganhar ou perder eleições só depende de uma coisa. Qual? Estratégia. Então, estratégia, todos têm estratégia, doutor. A questão é que tipo de estratégia que tu tens. Qual é a estratégia eficaz que não falha? A estratégia eficaz é aquela que é peculiar para o eleitorado pelo qual o candidato vai dirigir-se em eleições. Quer dizer, a estratégia não é uma medida que serve para todos. A estratégia aplicada em França por Macron não pode ser usada na Guiné-Bissau, por exemplo. Não, tem que se levar em consideração. Eleitorados diferentes. Por quê? Porque as instituições políticas refletem os valores culturais das sociedades onde foram estabelecidas. Ok. Muito bom. Aceitar resultados eleitorais rapidamente, de forma elegante, depende da maturidade democrática. A maturidade democrática leva tempo. A maturidade democrática tem que estar alinhada à maturidade política. E a maturidade política aliada à maturidade democrática é que poderão trazer a cultura política de participação e a cultura política de aceitação, que ele ganhou, nós perdemos. Vamos aceitar, porque as eleições passam. O que fica é o Estado, o que fica é o povo. Perder eleições é uma coisa muito triste. É muito triste, tu diz bem porque perder eleições... Doutor, que foi quem disse, é muito triste. É triste. Porque perder eleições é uma humilhação pública. Só para termos aqui uma ideia, estou a trazer exemplos internacionais. Hillary Clinton escreveu um livro
ali com 800 páginas com o título Escolhas Difíceis. Por quê? Porque ela, depois de perder, primeiro perdeu com Barack Obama. No primeiro mandato de Barack Obama, perdeu dentro do Partido Democrata. Depois, nas eleições com Trump, perdeu. Ela fez um retiro, foi para um lado isolado e ficou a pensar a sua vida e decidiu escrever, então, Escolhas Difíceis. Porque tu, quando perdes eleições, todo mundo sabe que tu perdeste. É mesmo humilhação E pública. por isso, muitos não querem sofrer humilhação pública, recorrem no discurso da fraude. Já antes. Antecipa-se já. Eu vou fazer uma pergunta retórica. Por que razão os partidos políticos em Angola, quase todos os partidos políticos, nas campanhas afirmam que vão ganhar as eleições? Quando eu já disse que só existe um vencedor e não existem segundos lugares. Porque eles acreditam, cada um de forma individual acredita que vai ganhar. Ganhar não é crença. Ganhar é inspiração e transpiração. É trabalho árduo. É preciso mas ele não dá conquistar o conta que o eleitorado. outro, então ele não dá conta que o outro está a trabalhar mais do que ele, como diz, está a inspirar e está a transpirar mais do que ele, e ele não está a transpirar nem. A questão nem. é a assessoria política que vai nos dirigir ao posicionamento eleitoral. Eu posso ter um candidato que está a ser assessorado por mim, assessorado por mim, e eu ser honesto com ele. Meu querido, tu estás em terceiro lugar. Para irmos para o segundo lugar, vamos ter que fazer mudança aqui na estratégia. Tens que melhorar o teu discurso, tens que ser mais eloquente, tens que ser menos agressivo, tens que ser mais estabilizador e menos acelerador. Doutor, você consegue dizer a um candidato, ou seja, um candidato chega até si, doutor Eurico Gonçalves, eu quero ganhar as eleições. Você consegue me transformar no futuro presidente de Angola? Primeiro vou entrevistá-lo. Tenho que saber quem é a pessoa, como é que ele pensa, qual é a estrutura mental deste indivíduo. Porque eu vou ter que reprogramá-lo com base na psicologia analítica. Ok. Ele vai ter que ser uma pessoa diferente, vai ter que ver as coisas de modo diferente, vai ter que ser mais racional e menos emocional. E eu vou querer saber exatamente o seu histórico pessoal. É um indivíduo bem visto na sociedade? Como é que a sociedade vê essa pessoa como pessoa e personalidade? Tem uma imagem, uma reputação, uma credibilidade boa? Se for manchado, eu até desisto. Ok. Mas... Porque eu sei que não terá resultados. E eu digo, e devo afirmar para ele, meu amigo, para você ganhar as eleições, as condições é A, B, C, D. Vai melhorar aqui, vai melhorar aqui, vai melhorar aqui. Para ter uma ideia. Uma pergunta. Sim. Este tem a si como preparador político, mas os outros também têm os seus preparadores políticos. Qual é a garantia de que você vai fazer a diferença? Nós que preparamos nos conhecemos. Eu, quando olho Barack Obama, não me interesso com Barack Obama. Me interesso quem preparou Barack Obama. David Axelrod. Quando eu olho para o primeiro-ministro britânico Tony Blair, eu não me preocupo com ele, preocupo-me com Alastair Campbell, que é a pessoa que lhe preparou. Quando eu olho para o Donald Trump, eu não estou preocupado com os discursos de Trump, porque eu sei que ali por detrás está Chris Lacevita, que o preparou, e está Steve Bannon. E mais pessoas. Quando eu olho para André Ventura, eu não estou preocupado com o que André Ventura vai falar. Eu quero saber quem está a preparar André Ventura e como é que ele pensa. Então, nós trabalhamos exatamente a estrutura de quem prepara o adversário do nosso cliente. Ok. E eu vou trabalhar exatamente naquela estratégia para trazer uma estratégia diferenciada. Por exemplo, concreto. Ele pode ter um programa político que diz ao eleitorado: olha, eu vou diminuir os níveis de desistência nas escolas por falta de pagamento de propinas, com realce para as classes iniciais. O preparador dele lhe falou isso, né? Ele vai falar. Ele vai falar. Sim. E ele diz: olha, eu vou garantir, se eu governar, vou garantir 15% das propinas. Os pais pagam 75% e o meu governo vai pagar 15%.
eu vou preparar o meu candidato da seguinte forma. Pergunta a ele publicamente onde é que vai tirar o dinheiro. O orçamento virá de onde? Ok. Porque ele está a explicar algo, mas não está a fundamentar. Percebe? Ok. Essa é a questão da estratégia. É estratégia profunda. Não é estratégia meramente estratégia, não. É estratégia estrutural e não conjuntural. Mas doutor, eu tive muito gosto em ter-te aqui. Estamos mesmo em cima da hora. A entrevista como estava muito boa, já passamos do tempo. Aprendemos imenso. Vai voltar certamente para conversar conosco. Deixa aí as últimas considerações. Estamos a dar a entrevista por encerrada, por favor. As últimas considerações vão no sentido de continuarmos a ter esperança e confiança lúcidas. Repito, lúcidas. Porque a nossa democracia está em processo de consolidação. As democracias ganham maturidade. As democracias também apresentam retrocessos, atrasos, representam normalidade. E os partidos políticos devem preparar-se mais com mais ciência e mais consciência, obviamente, pensar no bem comum e ser honesto e usar a ética política e a moral necessária na formulação dos programas políticos e das estratégias políticas. E identificarem, obviamente, os mercados que são a vosso favor e terem muito cuidado na contratação de assessoria. A assessoria deve ser qualificada e deve ser uma assessoria que não garanta milagres, mas que pode garantir a possibilidade de obter mais assentos no Parlamento. Quanto às coligações, elas são necessárias para a democracia, no entanto, não representam o fim último da democracia, quando elas não estão visadas para a harmonização das visões políticas dos entes que participam, obviamente, na coligação eleitoral. E que nas negociações para as coligações eleitorais que se coloque cláusulas ligadas à gestão das crises, à gestão dos conflitos, porque os seres humanos cooperam para competir e competem para cooperar. Quando os seres humanos unem-se, é necessário ter estratégia para gerir conflitos. Dito isto, muito obrigado e desejo, obviamente, participação política e democrática para todos nós. Obrigado. Né? Obrigado. Estamos juntos. Obrigado pela partilha. Ouvinte, obrigado pela sua presença e audiência na rádio. Tive muito gosto de tê-lo do outro lado. Foi aqui a entrevista com o Dr. Eurico Gonçalves, cientista político. Aprendemos muito e há de estar aqui mais vezes conosco para continuarmos a aprender, porque ainda há muito que se lhe diga sobre o contexto político aqui em Angola. Muito obrigado pela sua presença do outro lado. Tá? A técnica e seleção musical, seu programa Milton Júnior, que se prou nas imagens. Musta Filho da Maria na realização. Paulo Negrão no áudio do microfone. Tchau. Boa tarde.